Extrasístoles supraventriculares atriais raras ou ventriculares raras. Se você pegou seu laudo de Holter e teve essas arritmias, presta atenção que eu vou te falar tudo. Quais os cenários que aconteceram para você ter esse tipo de arritmia e se está tudo certo. Então, se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, seja bem-vindo ao Doutor Arritmia. Sou o Dr. Felipe Souza, sou médico cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e marca-passo. É muito comum que as pessoas peguem os exames antes do médico e tentem descobrir na internet, no Google, o que está acontecendo. Primeiramente, eu vou te passar que esse vídeo aqui não substitui nenhuma consulta com seu médico. Até mesmo porque, como eu vou mostrar para vocês, existem várias condições e cenários que esse exame pode dar esse resultado e não quer dizer nada. E eu vou te mostrar por que isso acontece. Primeiramente, vamos saber por que você fez esse exame. Você é uma pessoa que estava sentindo palpitações, aceleramento, desmaio, algum desses sintomas? O coração acelerava de repente, ou você tinha um mal-estar que não sabia o que era. Então, esse é um dos cenários. Se você fez o exame por conta de algum sintoma, esse tipo de sintoma, ele foi detectado no exame de Holter, ou seja, no dia do exame do Holter, você teve palpitações, aceleramento no peito, taquicardia, sensação de mal-estar ou desmaio, aqueles mesmos motivos, aqueles mesmos sintomas que fizeram você procurar o médico para fazer esse exame. Então, se não teve, esse exame com extrasístoles supraventriculares, extrasístoles atriais ou extrasístoles ventriculares raras, ele não conseguiu correlacionar o seu sintoma com alguma arritmia. Porque é improvável que essas extrasístoles causem sintomas. Então, provavelmente, você que teve esse exame fazendo para detectar aquele mal-estar, aquele sintoma e teve isso, na verdade é o que chamamos de um achado. Você ter detectado no exame algumas arritmias cardíacas que são extrasístoles raras, podem ser atriais ou extrasístoles ventriculares, elas não têm correlação às vezes com o que você estava sentindo, pois você não teve os sintomas. Na verdade, ela pode ser até parte de um quadro que você tem arritmia de forma paroxística e muitas das vezes essas arritmias que apareceram no Holter são apenas achados, como eu falei anteriormente. Alguns pacientes, por exemplo, têm as taquicardias supraventriculares. Veja se não é seu caso. Só que essas arritmias aparecem de repente e de forma súbita. E aí é muito pouco provável se a pessoa tem sintomas que são muito espaçados, por exemplo, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, que naquele dia do Holter ele esteja com arritmia e consiga detectar. Muitas das vezes, esse resultado pode aparecer nesse tipo de paciente. Outra condição, por exemplo, são aqueles pacientes que têm a fibrilação atrial, que também é uma arritmia paroxística muito comum. É normal que no período que o paciente não tem sintomas relacionados à arritmia cardíaca, essas extrasístoles, principalmente extrasístoles supraventriculares, taquicardias atriais não sustentadas, elas possam aparecer. Esse paciente que já tem arritmia documentada, arritmia sabida, ele pode ter esses achados, principalmente as extrasístoles atriais ou supraventriculares, nesse exame. É uma condição que deve ser avaliada conjuntamente com o seu médico, pois não quer dizer que a arritmia dele está controlada só porque ele fez um Holter e tinha essas extrasístoles atriais raras e isoladas. Então, o mesmo vale, por exemplo, para as ventriculares. Suponhamos que o paciente tem uma taquicardia ventricular e essa taquicardia ventricular já está tratada com medicamentos e tudo, e o paciente ele tem extrasístoles ventriculares raras. Essas extrasístoles ventriculares raras, no paciente que não teve arritmia no dia, não teve a taquicardia, elas só indicam que provavelmente ele tem um foco lá que está bem controlado e está tendo pouca liberação dessa arritmia. Então é um caso também diferente. Viu como é diferente? Cada paciente é um caso. Eu vou falar vários casos aqui, provavelmente às vezes não vai pegar o caso de uma pessoa que é um tratamento específico. Agora, uma coisa que é muito importante
é naqueles pacientes que fizeram o check-up. Esse é o principal aqui do vídeo, que é o caso mais comum. Suponhamos que o paciente foi fazer um check-up e foi solicitado um Holter, mas ele não sente palpitações, ele não sente mal-estar, ele não sente nada relacionado ao coração. Foi feito de forma que talvez nem necessitasse, mas entrou no rol dos exames para detectar alguma arritmia, por exemplo. Então, nesse tipo de paciente assintomático, que fez o exame com esse objetivo, as extracístoles supraventriculares raras, tanto atriais como ventriculares, elas podem fazer parte de um espectro que é normal. Ou seja, uma certa quantidade de extracístoles raras, tanto supraventriculares ou extracístoles ventriculares, podem ocorrer em um coração normal, em uma pessoa que não tem nenhum problema cardiológico e não tem nenhuma comorbidade, nenhuma doença do coração. É importante saber se isso é verdade com os outros exames, com a outra avaliação do médico. O nosso coração, apesar de ser rítmico, apesar dele funcionar regularmente para os batimentos cardíacos, ele não é um relógio perfeito, pois alguns distúrbios elétricos podem ocorrer e isso é perfeitamente normal. Ou seja, as pessoas que têm a eletricidade no coração funcionando de forma fisiológica podem ser interrompidos em alguns momentos por extracístoles. Extracístoles da parte de cima do coração ou também as extracístoles da parte de baixo do coração, chamadas ventriculares. Algum grau de extracístoles é normal, mas presta atenção, como eu falei anteriormente, se você está investigando algum sintoma e apareceu extracístoles supraventriculares raras, atriais raras, ventriculares raras no seu exame de Holter e você não teve essa correlação, ou então você ainda não sabe o que é, esse exame ele não exclui a possibilidade de você ter uma arritmia de forma paroxística. As arritmias de forma paroxística são aquelas que vêm de repente, de uma vez só, e muitas das vezes a pessoa não está com o exame de Holter, por exemplo, na monitorização durante aquele momento. O exame de Holter ele é feito 24 horas na maioria das vezes. Existem os exames de 48, de 7 dias, mas o exame que o paciente faz durante as 24 horas, ele vê uma porcentagem muito pequena do tempo do paciente que sofre de crises paroxísticas de arritmia cardíaca. Então, os quadros, os casos e as situações são diferentes. As extracístoles raras podem aparecer em um indivíduo que está investigando a arritmia cardíaca e isso não quer dizer que ele não tenha, visto que os outros exames estão normais. Eu já falei aqui para vocês, algumas arritmias que são paroxísticas, elas podem aparecer de repente e um Holter normal ou com pouca arritmia não é critério de exclusão do diagnóstico. Agora, se você fez o exame de Holter de forma rotineira, de uma forma que era para um check-up, uma forma que era uma avaliação clínica e teve esse diagnóstico, provavelmente isso não causará nada, isso não tem nenhuma relevância clínica para você. Não é por isso que você tem quadro de arritmia cardíaca grave ou outra condição no coração. Agora, tem um caso muito especial nessas situações, nessas diversas situações que eu falei. Alguns pacientes, ele têm extracístoles raras, tanto atriais ou então pode ser ventriculares, mas eles são sintomáticos. Veja se você não enquadra nessa situação. Ou seja, então o paciente que tem, por exemplo, 12 extracístoles supraventriculares, ou então 12 extracístoles ventriculares e sentem todas essas arritmias, são um desafio tratar esse paciente, pois em 24 horas o paciente pode sentir aquela extracístole, aquele mal-estar, e isso incomodar muito ele. Isso já aconteceu comigo. Eu tenho pacientes com raras extracístoles que têm sintomas. Então, esse é um quadro difícil de tratamento, pois muitas vezes não passamos antiarrítmicos para essa quantidade de arritmia cardíaca. E nem é possível fazer ablação, pois a quantidade é muito pequena e não é como fazer um mapeamento dessas arritmias. E o tratamento é bem específico com outros medicamentos, por exemplo. E você já percebeu, então, que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca-passo, doenças do coração e muito mais? Se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e tenha acesso aos vídeos diários que eu posto aqui no Doutor Arritmia.
Agora, se você tem alguma arritmia cardíaca, marca-passo e quer muito saber sobre a sua condição, de temas que são mais específicos, seja membro do Doutor Arritmia. Sendo membro, você vai ter acesso a vídeos exclusivos que eu não posto aqui, além de muitos outros benefícios para você. Resposta aos comentários dos membros, vídeos que são exclusivos de quem tem arritmia cardíaca, de quem tem marca-passo, tudo isso de forma muito específica. Seja membro e aproveite essa oportunidade. As extrasístoles raras, ventriculares ou atriais, elas devem ser avaliadas em um contexto. Eu vejo muitos vídeos aqui de colegas que não colocaram isso para vocês. E é importante colocar que nós médicos não tratamos exames, tratamos pessoas. E essas pessoas têm que correlacionar os seus sintomas com os exames. E às vezes, essas pessoas que têm os sintomas característicos de uma arritmia cardíaca pegam um exame de Holter desse, ou o colega inexperiente pega um exame de Holter e fala que não tem nada. E não é bem assim. Se você não tem os sintomas naquele dia que está com Holter, provavelmente essa arritmia não foi detectada, ou então os sintomas, a causa dos seus sintomas, das suas queixas clínicas não foi detectada. Então é muito importante que tenha essa correlação, pois muitas pessoas que vão aparecer com esse laudo, elas podem ter o seu tratamento comprometido, principalmente se o colega médico não for um especialista na área e não tiver entendimento disso. Eu espero que nesse vídeo eu tenha te explicado direitinho sobre isso, e se faltou alguma coisa ou você tem alguma dúvida, escreva aqui para mim a sua condição, por que você fez o exame de Holter, qual foi o resultado dele, a sua opinião e o seu questionamento aqui é muito importante. E se você tem alguém que tem arritmia cardíaca, não deixe de compartilhar esse vídeo. Isso pode ajudar muita gente. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Gostou desse vídeo? Então dê um valeu demais. Clique aqui e dê um valeu, que você vai ajudar instituições de caridade que o Dr. Felipe ajuda. Muito obrigado por esse carinho que eu recebo aqui de vocês. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.